Gênesis, capítulo número 28. Gênesis 28. Sabe escrito em nome de Jesus, besouro. Demora quando não pode vir, manda alguém, né? Mas ele não aguenta, né? Ele morre. Cadê a papai fuma muito? Amém? Gênesis 28, verso 10. 28, 10. Diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a sua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. E te guardarei por onde quer que você for, e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Amém. Essa é uma passagem muito forte de Gênesis. O interessante é que, se você perceber no versículo 1, diz que Jacó partiu de Berseba e seguiu para onde? Harã. Então você vê sempre as histórias conectadas. Agora, o que está aqui é o neto do homem que saiu de Harã, porque Deus havia entregado para ele uma palavra de desconectar de um ambiente de dor, desconectar de algo que havia sido gerado em meio à dor. E aqui você vê Jacó, ele está num processo de fuga, ele está fugindo, ele é um fugitivo. E existe uma diferença entre ser fugitivo e forasteiro, e peregrino, quer dizer, existe uma diferença, porque a Bíblia não diz que nós somos fugitivos, nós somos peregrinos, entende? Nós somos forasteiros no sentido de que esse lugar não é o nosso, essa pátria não é a nossa. Então nós somos peregrinos e forasteiros, porém não somos fugitivos. Amém? Nós não somos fugitivos. Então o que acontece aqui com Jacó é que ele está numa fuga. Por quê? Porque ele rouba a primogenitura do seu irmão. Ele é um homem esperto. Ele percebe que a primogenitura tinha a ver com aquele filho que iria herdar os bens do seu pai. Porque o filho primogênito,
ele tinha o papel de ser um pai quando o pai já não estava apto a dirigir os seus negócios. Então o filho primogênito era quem ficava com a herança. A herança não era repartida para os demais filhos. A herança sempre era entregue para o filho primogênito. Então Jacó, de uma forma inteligente, ele passa a mão, né, para não falar outra coisa, né? Ele passa a mão na herança do seu irmão. E o que acontece? O seu irmão, quando descobre que foi passado para trás de uma certa maneira, apesar dele ter concordado, ele começa a tentar perseguir Jacó. Aí olha só, para onde que Jacó vai? Jacó vai exatamente para um lugar aonde Deus tinha tirado Abraão. Você está entendendo como que esse processo é sutil? E que se nós não tivermos uma projeção do futuro, nós podemos tentar voltar para o passado, achando que, fugindo de certas coisas, é que nós vamos resolver a nossa vida. Porque Deus não chama fugitivo, Deus chama forasteiro. Então, Jacó, enquanto está com um problema mal resolvido, esse problema mal resolvido não faz com que ele tenha uma visão de futuro, mas ele olha exatamente para o passado. E o que é o passado de Jacó? Harã. Porque o que havia em Harã? Dor, perda, fugitivos, gente fugindo da dor, entrando numa terra que o nome dela era dor. Então Jacó está voltando para Harã, está indo para esse lugar, fugindo. E aí sabe o que acontece? Deus intervém. No meio desse caminho, enquanto ele está em um lugar chamado Luz, no meio do caminho, ele vai dormir. Ele pega uma pedra, né? Porque os homens são meio cabeça dura, né? Aí ele dorme com uma pedra na cabeça, ele bota, olha só que legal, ele dorme com uma pedra e sonha. Sério, o cara tem que ser muito cabeça dura. Por que Deus fala no sonho? Porque tem gente que só no sonho para Deus falar, né? Jacó só no sonho para Deus falar com ele. Então, sabe a forma como Deus trabalha? Deus ofende a mente para revelar o coração. Então, quem disse isso, essa frase não é minha. Essa frase é do Michael Bickle. Ele, num dos livros, na verdade não é nem dele, ele cita uma pessoa que citou essa frase. Deus ofende a mente para revelar o coração. Então, Deus sempre está trabalhando a nossa mente para revelar as nossas intenções. Então, por isso que Deus sempre nos desafia dentro da nossa capacidade de pensar. Porque aí Ele vai medir as nossas intenções. As nossas intenções são medidas pela forma como nós pensamos. Entende? Então, a igreja, sabe por que em Atos 4 a igreja avançava? Porque a Bíblia diz que eles tinham a mesma intenção e o mesmo propósito. Logo, Deus não precisava trabalhar neles a maneira de pensar. Porque a intenção deles era boa. Ou seja, o que é a intenção? É a motivação por trás daquilo que eles pensavam. Então, por trás do pensamento existe uma intenção. E como é que Deus faz para descobrir a intenção? A partir do momento que Ele mexe no pensamento. Então, Deus às vezes solta algo que vai confrontar nossa mentalidade exatamente para provocar uma reação em nós, para que nós possamos liberar aquilo que está dentro do nosso coração. Entende? Então, Jacó está lá, ele dorme e de repente ele tem um sonho. Dentro desse sonho, ele vê uma escada. Anjos subiam e desciam. O nome daquele lugar era Luz. Anjos sobem e descem. Dentro do sonho dele, ele, uau, que sonho tremendo. E aí ele acorda. E aí ele diz assim: esse lugar é terrível. Esse lugar é temeroso. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Olha o que acontece. Deus, por meio de um sonho, de algo físico, de algo que ele compreendia, que era uma escada, provoca uma mudança na mentalidade de Jacó, um homem que estava
fugindo de uma situação mal resolvida. Então Deus começa a trabalhar um processo, da mesma forma que Deus trabalhou um processo em Isaac, da mesma forma que Deus trabalhou um processo em Abraão, Deus começa a trabalhar um processo também na vida de Jacó. E aí, Deus inicia esse processo dando para ele uma visão de algo físico que iria modelar a forma de Jacó pensar. E aí Jacó vê aquela escada, vê essa visão de anjos subindo, descendo. Isso fala de cumprimentos. Anjo subindo fala de cumprimento, anjo descendo fala de novas etapas. Então ele vê que algumas coisas haviam se acabado, haviam se fechado e estavam se abrindo novos momentos. E a partir daquela visão, ele estava nesse lugar chamado luz. E aí ele pega essa visão e ele renomeia, por meio daquilo que Deus mostrou para ele, o lugar que ele estava. Então, essa visão, ela determinou o lugar que ele estava. Ele chamou aquele lugar não mais de luz, mas ele disse: esse lugar vai se chamar Casa de Deus, Betel. O nome Betel, Casa de Deus, surge exatamente de uma visão de um homem que viveu há muitos anos atrás. Então, antes de mostrar o que é a igreja para Pedro, antes de mostrar o que é a igreja para Paulo, antes de mostrar o que é a igreja para os apóstolos, Deus mostrou o que é a igreja para Jacó. Jacó teve uma visão da casa de Deus, a porta dos céus, lugar de cumprimento. Então, aquele lugar de cumprimento renomeou fisicamente onde ele estava, ou seja, uma fé prática, uma fé que opera no lugar onde eu estou. Ele deu um nome ao lugar que ele estava por causa da fé que ele tinha. Então, a fé que nós temos, ela tem que ser capaz de ser prática. Ela tem que ser capaz de mudar a minha história. Ela tem que ser capaz de mudar a história das pessoas que estão ao meu lado. Ela tem que ser capaz de mudar a história, sabe, do lugar onde nós vivemos. Ela tem que ser capaz de transformar histórias. Porque a fé é algo que funciona na vida. Não é algo que você vai usar depois que você vai morrer. Depois que você morre, você não precisa de fé. Ok? A fé, ela só existe hoje, o agora. A fé não é para o amanhã, a fé é para o hoje. A fé é exatamente para construir o amanhã. Mas amanhã você já não precisa da fé que construiu o amanhã. Então, aquilo que ele viu renomeou o lugar que ele estava. Isso é importante, porque ele viu para ele o que era a igreja. Ele disse: a igreja é um lugar de temor, porque a igreja é a casa de Deus. O que é que você tem visto hoje com relação à igreja? O que é que nós temos visto hoje com relação ao lugar que nós estamos? Porque esse lugar que nós estamos, que é um lugar terrível. Ou seja, o que é isso? Terrível no sentido de um lugar que eu preciso ter temor. Temor porque é um lugar onde Deus está abrindo novas etapas e fechando algumas etapas que foram abertas no passado. É um lugar onde Deus libera a sua palavra e é um lugar onde Ele cumpre a sua palavra. Então é um lugar terrível porque somente através de Deus liberando destinos, Deus liberando pessoas, Deus resolvendo conflitos, Deus abrindo novos momentos, é que nós vemos a atuação desse Deus. Porque Deus, apesar de ser invisível, Ele possui um corpo visível e o seu corpo se chama a igreja. Amém? Então, existem duas coisas com relação à igreja. A primeira coisa com relação à igreja é que os apóstolos disseram que a igreja é a noiva do Cordeiro. Amém? A noiva de Jesus. Porém, eu e você não vamos literalmente casar com Jesus. Imagina, eu entrando naquele dia de vestido de noiva para casar com Jesus. Né? Imagina vocês, imagina você lá com essa perna quebrada lá,
faltando um pedaço da cabeça aí, dos cabelos, entrando de vestido de noiva. Que coisa feia, irmão. Né? Você imagina, os homens entrando com vestido de noiva. Não, noiva de Cristo não é realidade. É o quê? É um tipo. É uma sombra. É uma parábola. Entendeu? Não é, a igreja não vai casar, irmão, literalmente com Jesus. Todo mundo vai vestido de noiva indo casar. Não, isso é o que nós chamamos de metáfora. Noiva de Cristo é metáfora. Ninguém vai casar com Jesus. Não vai existir casamento. Isso é para quê? Para demonstrar o que é uma metáfora. É para demonstrar uma realidade maior. Então existe uma realidade maior. Qual é a realidade maior? A realidade maior é que nós seremos um com Cristo. Somos um com Cristo. Por isso somos a noiva. Porque o que é uma noiva? Deixará o pai e mãe, municiar a sua esposa, e os dois se tornarão uma só? É isso que ele está dizendo. Olha, vocês se tornarão uma só carne com Cristo. Então isso é ser noiva. É ter uma só carne com Cristo, ok? Então noiva é metáfora, não se preocupe. Tem gente que fica, né, preocupado com você, já pensou eu lá de vestido de noiva, que doideira que vai ser. Não vai acontecer isso, você não vai casar com Jesus de verdade. Isso é só uma metáfora para você compreender uma verdade maior, amém? Agora, os apóstolos também vão falar sobre corpo de Cristo. Noiva é metáfora, corpo de Cristo é realidade. Quando Paulo fala da igreja ser corpo, ele está falando isso de uma forma verdadeira. A igreja é a fisicalidade do corpo de Cristo. Cristo tem um corpo, e você aí, na sua estrutura, é o corpo de Cristo de verdade, não é um símbolo. Ok? A igreja não é um símbolo do corpo, a igreja é o corpo de Cristo, amém? Então, pensar dessa forma vai atribuir valor a quem nós somos, vai atribuir valor ao lugar que nós estamos conectados, querido, porque sabe o que acontece quando a igreja está reunida? Nós somos o corpo de Cristo que está aqui, e Ele é o nosso cabeça. Aleluia. Ou seja, os pensamentos dele, a memória dele, a inteligência dele está sobre esse lugar, porque literalmente eu e você fazemos parte desse corpo. Uns são as mãos, outros são os pés, outros são o coração, porém todos nós aqui somos o corpo de verdade. Aleluia. Glória. Já parou para pensar nisso? Você de verdade, dentro da sua estrutura, você é o corpo de Jesus. Ou seja, sabe como é que Jesus abraça alguém hoje? Sabe como é que Jesus ama alguém hoje? Por quê? Porque nós somos a fisicalidade do corpo dele. Tudo que ele tem que fazer por meio do corpo, ele faz por meio da igreja. Aleluia. Entendeu? Todas as ações que tem a ver com o corpo, ele faz por meio da igreja. Deus não faz nada na terra sem a igreja hoje. Nada do que é feito na terra é feito sem a participação do corpo, que é a igreja, que é a fisicalidade de Cristo. Como que eu tenho que ver Jesus hoje? Aqui. Eu tenho que de alguma maneira vê-lo aqui, porque nós estamos aqui. Então não existem lugares físicos, geográficos, sagrados. O que é sagrado hoje sou eu e você. Glória! Glória! Jesus, ele tem um papo com a mulher samaritana, e ela pergunta para ele aonde é o lugar de adorar. Ela diz assim, olha, depois de uma longa conversa, ela diz assim, os meus pais dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Né? Quer dizer, os judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, e os meus pais dizem que o lugar de adorar é em Samaria. Aonde é o lugar certo de adorar? Jesus falou, olha, é certo que a salvação vem dos judeus,
Porém, vai chegar o dia, já chegou, que ninguém vai adorar nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Por quê? Porque agora o Pai não está procurando um lugar. O Pai agora está procurando um tipo de pessoa. Então, o que qualifica o lugar é o tipo de pessoa que está no lugar. Por quê? Porque Deus não habita em tendas ou em templos feitos por mão de homens. Porém, Ele habita no seu corpo, que é a igreja, irmão. Aleluia. Amém? Então Deus, Ele tem uma geografia espiritual. A geografia espiritual que Deus habita não é em Jerusalém, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, mas é num corpo. Aleluia. Amém? Então Ele escolheu habitar em nós. E aí, o primeiro a ter essa visão é Jacó. E essa visão que ele teve de uau, isso é terrível. E aí ele renomeia o lugar que ele está. Esse lugar não se chama mais luz. Esse lugar se chama a terrível casa de Deus. Foi o primeiro nome de igreja que surgiu na Bíblia. Primeira denominação: Betel, a casa de Deus. E aí Deus está iniciando um processo na vida dele. Só que, primeiro, o que Deus faz? Deus, mais uma vez, faz uma aliança com Jacó. Deus fala para ele: olha para as estrelas do céu, areia do mar, eu vou te dar uma terra, eu vou fazer de você uma descendência numerosa. Então, para que Jacó pudesse resolver o passado dele, Deus estava mostrando o futuro. Primeiro Deus mostra o que era a igreja, depois Deus diz: eu vou dar a você uma descendência. Na verdade, as duas coisas têm muita conexão. E aí Deus dá a ele uma visão de futuro, para que ele pudesse resolver o passado. Sabe o que acontece a partir daí? Ele começa a ser tratado por Deus, porque havia alguém que estava perseguindo ele, Esaú. Alguém que estava na iminência até de matá-lo. E ele precisava resolver esse problema. E aí ele cai na mão de um homem chamado Labão. E esse Labão, sabe o que ele faz? Ele treina por meio de circunstâncias Jacó, para que Jacó fosse preparado para que ele pudesse encontrar tanto com Deus quanto com seu irmão. Então ele passa 7 anos servindo Labão. Ele passa 7 anos servindo o sogro. O sogro era maravilhoso, esse sogro. Era uma bênção. Era um instrumento de Deus para transformar Jacó naquilo que ele precisava ser transformado. Então, às vezes, nós olhamos as pessoas e nós pensamos o seguinte: cara, esse cara é Satanás, né? Porém, esse cara que às vezes está nos tratando é alguém que foi enviado por Deus para nos transformar naquilo que Deus quer que nós sejamos transformados. Aleluia! Glória! E às vezes esse cara e essa mulher não vai mudar, porém eles vão mudar quem nós somos. Glória! Deus, por muitas vezes, usa a gente. Ou, na maioria das vezes, Deus deu uma visão para Jacó. Mas sabe o que Deus fez para cumprir essa visão nele? Deus usou gente. Deus sempre vai usar gente. Sabe por quê? Porque assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia, desenvolve o seu amigo. Ou seja, evangelho é vida na vida. É vida na vida. Tudo que nós fazemos aqui é vida na vida. Deus sempre vai usar alguém, por mais que você não queira, para fazer você crescer. E Deus usou Labão para fazer Jacó ter uma consciência de que ele precisava restituir o seu irmão. Quando ele entra na mão de Labão, sabe o que acontece com ele? Ele começa a entender que ele precisava presentear o seu irmão e restituir de alguma forma. Ele começa a planejar um encontro com Esaú para resolver o problema do passado. Porque agora ele tinha uma visão de futuro.
Agora ele tinha alguém que estava tratando ele para que ele se tornasse a pessoa para esse futuro. E ainda existiam momentos, coisas que ele precisava passar para resolver situações do passado. Agora, ele só poderia resolver o passado por causa do futuro que Deus abriu diante dele. Ou seja, nesses dias eu creio que Deus quer mostrar para mim e para você o futuro. Deus, ele quer fazer com que eu e você venha enxergar aquilo que ele deseja fazer, para que nós tomemos atitudes práticas, para que então nós possamos acessar lugares maiores. Amém? Então Jacó, ele entra num grande processo de cura, num grande processo de resolver coisas que precisavam ser resolvidas, porque dificilmente nós queremos resolver toda uma etapa para entrar em outra, porque nós somos brasileiros, nós temos a cultura da aceleração, né? Nós queremos viver coisas aceleradas, nós queremos apertar um botão e passar rápido para o próximo estágio. Porém, Deus não trabalha assim. Deus, ele trabalha nos desenvolvendo. E a forma que Deus tem para nos desenvolver é nos colocar em processos. Jacó ficou 7 anos num processo de luta para conquistar sua esposa. Porém, quando ele abriu os olhos, aquele processo levou ele a se tornar um homem rico. Por quê? Porque ele já tinha visto o futuro. Ele já sabia aquilo que Deus queria fazer com ele. Então ele se entrega, sem reservas. Ele não quer apertar o botão para acelerar rápido e passar logo aquele processo. Mas ele vive cada momento. E sabe o que ele faz? Ele aproveita então a paisagem. Então deixa eu casar, deixa eu ficar rico, porque eu sei que Deus tem uma palavra sobre mim. Então ele foi andando sobre aquilo que Deus havia liberado para ele. Ele foi desfrutando daquilo que Deus havia entregado para ele. Sabe o que acontece lá na frente? No capítulo número 32. Ele chega num lugar. Entrou um mosquito no meu ouvido. Sai agora. Trinta e dois, versículo número 22. 32, versículo de número 22. Pô, será que tem mesmo ou eu que estou doido? Vai sair o outro. Vai sair desse lado. Diz assim, ó: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que pertencia, e ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se da junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó, disse: não te deixarei ir se você não me abençoar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele disse: Jacó. Então te disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Tomou Jacó, dizendo: como você se chama? Respondeu ele: por que pergunta qual é o meu nome? O abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Então, olha o que acontece. Ele passa na casa do seu sogro por um processo. Ele sai da casa do seu sogro querendo resolver os problemas, porque até então ele estava fugindo dele. Quando ele vê
essa visão, quando ele tem esse sonho da casa de Deus, daquilo que Deus queria construir na terra, ele começa a perceber que ele estava num processo de Deus. Então ele começa a ficar sensível. Quando ele vai para a casa de Labão, ele começa a querer restaurar com seu irmão. E aqui, sabe o que vai acontecer? O seu irmão, quando descobre que Jacó queria restaurar com ele, o seu irmão intenta matá-lo. O seu irmão não aceita o perdão. E aí Jacó tem que fazer o quê? Fugir de novo. Então, da mesma forma como na primeira vez que Jacó teve a visão da escada, agora ele tem uma outra luta. Ele está também fugindo de uma situação, ele não enfrenta o seu irmão, e aí chega ali, Deus intervém, Deus aparece. E aí os dois têm uma luta. E a Escritura diz que Deus se deixou vencer. Na verdade, Deus estava mostrando algo para Jacó, porque Jacó havia perseverado durante anos. E sabe o que Deus estava dizendo? Você venceu com os homens. Então, eu coloquei os homens para que eles fossem como lutadores de Deus, para que esses homens provocassem e criassem em você uma atitude de ser igual a mim. E aí o que acontece? Jacó, ele vence Deus, mas não é que ele vence, ele não tinha força para vencer Deus, mas Deus se deixou vencer. Deus se deixou vencer exatamente porque Jacó havia passado pelos processos e deixou ser tratado nesses processos. E o coração dele não estava como da primeira vez. O coração dele agora estava quebrantado. Ele estava ali diante de Deus, demonstrando o seu coração. Deus pergunta para ele qual é o seu nome. Ele diz: eu sou usurpador. E aí Deus olha para ele e diz: sabe o que? Você não vai se chamar assim, eu vou te renomear. Então Jacó renomeia a terra que ele está. No capítulo 28 ele diz: essa terra não se chamará mais Luz, se chamará Betel. E o que vai acontecer no futuro? No futuro Deus vai renomear o homem. Por quê? Porque na verdade, querido, a terra, ela sempre vai ser a favor do homem. Ou seja, não tem sentido Deus abençoar a terra se não for por causa de mim e de você. Entende? Não tem sentido. Então Deus ele permite com que Jacó renomeie a terra, abençoe a terra. Por quê? Porque lá na frente o intento de Deus era mudar quem Jacó era, para que ele pudesse habitar na terra. Porque Deus havia permitido com que Jacó fugisse. Por quê? Porque Deus queria dar para ele uma descendência. E essa descendência precisava de um lugar geográfico. Essa descendência precisava de uma terra para que eles pudessem crescer e desfrutar daquilo que Deus havia prometido a Abraão. E aí eles vão para esse lugar. Eles vão para essa terra, eles vão cumprir aquilo que Deus falou com Abraão. Porém, até que isso tudo pudesse acontecer, Deus chama homens para desenvolver em homens processos, para desenvolver em homens habilidades que são divinas. Perseverança é uma habilidade divina. É algo que vem de Deus, porque o homem não persevera por causa de si mesmo, por causa dos seus sentimentos, não. A tendência nossa é desistir. A nossa tendência não é resiliência, a nossa tendência é desistir. Porém, Deus, por meio do seu Espírito, por meio da sua vontade, Ele permite com que nós nos tornemos resilientes, pacientes. Isso tudo é fruto do Espírito. Nós nos tornamos pacientes. Mas isso não é um milagre, não é eu orar hoje, Deus me faz paciente, não. Sabe o que Deus vai fazer? Deus envia um Labão para fazer você se tornar paciente. Deus envia um Esaú para que você aprenda a perdoar. Entende a forma como Deus trabalha? Às vezes, nós mistificamos muito a forma como Deus trabalha. E nós achamos que Deus trabalha só por coisas sobrenaturais, no sentido de coisas místicas. E achamos que quando Ele usa uma pessoa, isso não está sendo sobrenatural.
todos os homens da Bíblia passam por isso, ou a maioria. Talvez tirando Moisés, né? Porque Moisés não foi um só que perturbou ele. Moisés fez 3 milhões de pessoas perturbar o cara. Moisés não foi um, foram 3 milhões. Mas tranquilo, Deus matou todo mundo. Tá rindo? Deus matou todo mundo. Então, por meio de tudo aquilo que Jacó passou, Deus mudou o seu nome. E mudar o nome, em toda a Bíblia, mudar o nome fala de levar a pessoa para o seu destino. Entende? Nome tem a ver com identidade. Identidade tem a ver com destino, com missão. Amém? Amém. Então, quando Deus muda o nome de alguém, Deus está dando um nome espiritual à pessoa. Deus está dando à pessoa senso de identidade, de missão, de propósito. Então Deus está fazendo isso com ele, está dizendo, olha, você agora não é Israel, mas você vai se chamar a partir desse momento. Você não vai ser mais agora Jacó, mas a partir desse momento você vai se chamar Israel, aquele que luta e vence com Deus. Porém, o que Deus estava vendo? Deus estava vendo o homem? Não. O que Deus estava vendo? Quando Deus olha para um homem, Deus vê o quê? Deus vê uma multidão. Qual era a palavra que estava sobre Jacó? A mesma que estava sobre Abraão. Abraão, o nome dele era Abrão. Deus mudou o nome dele, colocou o nome dele de Abraão. O que é Abraão? Pai de multidões. Então, quando Isaac nasce uma multidão. Deus, quando olha Isaac, Deus vê uma multidão. Da mesma forma é Jacó. Quando Deus muda o nome de Jacó, Deus está renomeando todo um povo. Deus está renomeando e está dando luz a uma nação. Ou seja, nunca minimize aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Ainda que você se ache, querido, pequeno, saiba de uma coisa: Deus gosta de usar as coisas que não são. Deus gosta de confundir as coisas que são com as coisas loucas desse mundo. Você não nasceu para somente ir à igreja no dia de domingo. Jesus não morreu por isso. Jesus não morreu só para você sentar numa igreja e ficar 2 horas por dia, por semana lá, com a sua mão levantada. Isso é muito pouco. Isso é minimizar tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário ele mudou sua identidade. Na cruz do Calvário ele arrancou de você o pecado. Na cruz do Calvário ele fez de você santo, ele te santificou. Na cruz do Calvário ele te elegeu nele. Na cruz do Calvário ele colocou a eternidade dentro de você. Na cruz do Calvário ele fez além, abundantemente, daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós, o poder que está operando na nossa vida. Ele não morreu só para você cantar 3 canções e ir embora para casa, irmão. Ele morreu para te usar, para que ele possa colocar a sua digital na história, porque você é a fisicalidade do corpo de Cristo. Sabe o que é isso? Existe uma responsabilidade em nós de mudar a história. Existe uma responsabilidade em cada um de nós. Nós não estamos na igreja para nos livrar dos nossos problemas. Não, deixa eu te falar. Se você achava que você entrou na igreja para isso, deixa eu te falar. Você entrou na igreja para receber problemas maiores. Porque agora são problemas eternos. Por isso, meu irmão, desacelera, fica tranquilo. O Pai está operando até que você se pareça com Cristo. Fica tranquilo.
Quando Jacó estava lutando com aquele homem, o homem do céu toca a sua coxa. E aí, Jacó, ele fica defeituoso. Jacó, ele recebe uma marca que o faz mancar. Deus deu uma marca física no homem, para mostrar que esse homem que tinha uma marca física andou com Deus. Então olha só, quando Jacó andava e mancava, as pessoas olhavam e diziam assim: lá vai o homem que foi marcado por Deus. Paulo diz o seguinte: eu no meu corpo carrego as marcas de Cristo. Paulo ele vai dizer também: ainda resta cumprir no meu corpo o restante das aflições de Cristo pela sua igreja. É uma honra. Quando aquele homem mancava, as pessoas olhavam e viam um sinal físico do poder de Deus na vida de um homem. Não quer dizer que Deus vai fazer isso, Deus vai arrancar tua perna, não é isso, né? Não é isso, mas que existem sinais na nossa vida. Deus não está querendo que você seja um homem ferido, não é isso, mas Deus quer que você seja um homem que tenha cicatrizes. Precisamos transformar feridas em cicatrizes, porque a igreja não é lugar de gente que vive ferida por resto da vida, que vive ofendida por resto da vida. Igreja é o lugar de gente que se fere, mas aí passa o remedinho, passa a pomada, e aí fica curado, meu irmão, e está pronto para outra. Porque é lugar de gente valente, é lugar de gente que não tem medo, é lugar de gente que não é daqueles que andavam com Moisés, um monte de gente frouxa que andava com Moisés, gente com medo. Não! Os homens que olhavam para os caras e disseram assim: nós, aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos diante dele. Aí Josué e Caleb disseram assim: esses caras estão por fora. Vamos lá, Moisés, vamos lá, vamos invadir aquela terra, porque aquela terra tem uva grande, aquela terra produz leite e mel. Nós podemos sim, nós podemos sim. Sabe quem é que entrou na terra? Só Josué e o Caleb. Sabe qual foi a palavra que Deus deu a Josué quando chamou ele? Seja forte e corajoso. Porque da mesma forma como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Ou seja, Deus não fez grandes milagres na vida de Josué. Não foi igual a Moisés. Não tinha coluna de fogo, irmão. Josué não era crente Nutella. Era Ruth. Não era crente Nutella. Não, ele falou: bora pra cima, porque está na hora da gente entrar na terra. Deus já falou que a terra é nossa. Não importa o que os inimigos digam a nosso respeito, nós vamos vencer, porque nós temos uma palavra. Glória a Jesus. Forte e corajoso. É verdade. Meu pai querido. É o Moisés aí. Na época da partilha da terra, que eles possuíram a terra, quando foi dar a parte de Caleb, sobrou para ele, misericórdia, sobrou para ele só um monte, o monte Hebron, Hebron. Sobrou para o camarada só o monte Hebron. O que tinha no monte Hebron? Jebuseu, Gigazeu, tudo eu estava lá ainda, um monte de eu. Tudo giga eu. É um eu amplificado, né? E aí, sabe o que Caleb disse? Pode me dar, porque eu não tenho medo de gigante. A mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu tenho agora de 80. Pode mandar pra mim essa imagem. 80 anos, o cara não amarelou. Por isso que Josué deu para ele. Josué sabia com quem ele estava lidando.
sabia que podia contar com Caleb para pegar um lugar que era difícil. Olha só o que acontece. Dentro da terra de Canaã existem lugares mais altos. Dentro da terra de Canaã havia um lugar mais alto. Esse lugar mais alto era protegido por gigantes. Sabe para quem que Deus dá na terra de Canaã um lugar mais alto? Para o valente Caleb. Ou seja, meu irmão, eu não me contento só com a terra de Canaã. Eu sei que na terra de Canaã existem lugares de destaque, existem lugares mais altos. E esses lugares mais altos são para aqueles que perseveram, que mantêm a mesma força, que estão com os olhos fixados no autor e consumador da sua fé. Aleluia! Mas aí choveu onde falta o culto. Meu Deus! Olha aí! Olha aí! Deu ruim! Fala, Deus! Fala, papai! Quando acontece isso, meu irmão, Caleb mexe no túmulo. Porque infelizmente a gente pensa evangelho somente em 2 horas por semana na igreja. A gente não pensa evangelho como vida, como algo que depende da minha perseverança, como algo que depende, sabe, da minha fé, como algo que não tem a ver com o que me fala, com o que a palavra diz ao meu respeito. Aleluia. Tem a ver com uma palavra que não veio agora. Tem a ver não comigo, mas com Cristo. Eu só entro na promessa por causa de Jesus. Entende? Tudo que Ele prometeu para você só é teu por causa de Cristo. E vou te falar, Cristo foi macho, foi para a cruz e morreu. Deu a sua vida na cruz. E Ele disse, essa é a verdadeira amizade, é dar a vida para os seus irmãos. Aleluia. Teve uma hora que, se der, tira de mim esse cálice. Porém, eu estou aqui por causa da tua vontade, só se der. E aí naquele momento, sabe que a Bíblia diz que ele soa sangue. Ou seja, uma luta interior tão forte que faz com que sangue saia dele. Quando Jesus morre, a Escritura diz que sai, quando ele é ferido, né, no seu lado, sai sangue e água. E alguns médicos fizeram a análise, né, eu li isso há muitos anos já num livro, eu esqueci o nome do livro agora, mas um médico disse o seguinte, que a causa da morte de Jesus não foi o furo, não foi asfixia, porque a cruz era um instrumento para que pudesse asfixiar quem fosse crucificado. Então uma pessoa é asfixiada, ela ficava sem ar, porque acontece algo aqui dentro do pulmão que faz a pessoa ficar sem ar quando está... Eu nunca fui para uma cruz, mas deve ser assim mesmo. Então, o médico, ele diz o seguinte, que o coração de Jesus partiu, quebrou. E o coração de alguém só quebra devido a tamanha dor. Então a dor de Jesus na cruz foi tão profunda que fez com que o coração dele partisse. E sangue e água só sai de uma pessoa quando quebra o coração. Isso foi tecnicamente o que os médicos disseram sobre, os estudiosos disseram sobre a morte de Cristo. Por quê? Porque ele sente individualmente o peso e a punição por todos os nossos pecados. Toda a punição do pecado que deveria vir sobre você foi sobre Cristo. Os pecados que você cometeu, que você está cometendo agora e que você vai cometer no futuro. A punição, porque o pecado exige uma punição. O salário do pecado é a
morte. Então, o pecado ele precisa ser punido, porque ele é uma situação de desajuste dentro da criação de Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas. Então, quando o pecado veio, trouxe desordem à criação. Então, o pecado é desordem. E para que a desordem ela seja punida, é necessário que alguém morra. Assim é a lei de Deus. Para que haja ordem de novo, é necessário a morte. Então, o sangue, ele é remidor de pecado. É necessário que alguém morra. Não é só abrir aqui e tirar sangue, não. A morte é que redime o pecado. E aí, Cristo, ele precisava ser punido para que houvesse justiça em Deus. Era necessário que ele fosse punido por todos nós, por todos aqueles que creem. E essa punição ele recebeu de uma vez toda, de uma vez apenas. Então, de uma vez só, ele recebeu a punição de morte individualmente por cada crente no mundo. Você imagina a dor de um infarto? Ele recebeu milhares e milhares dessa dor. Essa dor ele recebeu por mim e por você, querido. E deixa eu te falar, ele aguentou firme, não morreu de morte matada. Sabe o que ele disse? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele pagou a punição, mas a morte não venceu. Ele se entregou. Então ele foi punido e ele se entregou. Ele se doou. Ele pagou o preço por você, por mim, por todos aqueles que um dia vão crer. Glória. Ô Jesus. Se você já sentiu dor aqui, a sua dor não te matou. Você está aqui. Agora você imagina uma dor que mata. Porque existe morte que não sente dor. Agora você imagina uma morte que é dolorida. Foi isso que ele sentiu. Mas não uma morte dolorida sobre o indivíduo Jesus, mas uma morte dolorida por todos nós que estamos aqui. Porque a morte dele te trouxe vida. Uma vida que agora não pode ser perdida. Se você nasceu de novo, essa vida que você tem não pode ser perdida, exatamente porque ele já pagou a condenação que era contra você. Então ele te deu o direito de viver para sempre. Entendeu? Você só pode viver para sempre exatamente porque você não vai ser mais punido por causa dos seus pecados. Você agora vai ser punido por causa das suas obras. Seu pecado não. Porque Yeshua não volta mais para perdoar pecado. Ele já veio 2000 anos atrás. Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Porém agora ele vem como leão da tribo de Judá para dar a cada um segundo as suas obras. Ele vem reinar e governar com certo de equidade e justiça. Então ele não vem mais para perdoar pecado, porque isso ele já fez. Então, antes ele veio para sentir a dor, agora ele volta para liberar a dor. Por isso que o dia do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Terrível. Terrível. Se prepara. E deixa eu te falar. Tique, tac, tique, tac. Ei, meu Deus. Glória. Tique, Glória. tique, tique, tac, tique, tac. Aos zombadores. Tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac. Sua hora vai chegar. Nada daquilo que você faça hoje pode dar valor ao que ele fez por você na cruz do Calvário. Então, às vezes, nós achamos que aquilo que nós fazemos é um favor para a igreja ou para o pastor. Meu irmão, o que Jesus fez por você, nem se você conquistar o mundo inteiro, você pode pagar a ele o que ele fez por você.
Nunca. Então, por mais que eu gaste toda a minha vida para Ele, isso não é capaz de pagar a Ele o que Ele fez por mim. Não é capaz. Porque o que Ele fez excede todo o nosso entendimento. Deus ofende a mente para revelar o nosso coração. Deus está ofendendo a nossa mente e revelando o nosso coração. Deus não nos chamou para sermos fugitivos, mas para sermos homens e mulheres que estão peregrinando. Abraão sabe que depois que ele passa por todos os processos da sua vida, sabe o que acontece com ele? A Escritura diz em Hebreus 11 que ele considera a terra que ele considera que ele, na terra da promessa, ele era como peregrino e forasteiro. Ele está dentro daquilo que Deus deu para ele. E depois que ele entra, depois de tanta luta, que ele possui a terra, que ele entra naquele lugar que Deus havia prometido para ele, diz: não, eu sei que tem algo superior a isso aqui. E aí a Escritura diz que, por quê? Porque Abraão, ele vê uma cidade cujo o fundamento e o arquiteto é o próprio Deus. Abraão viu a cidade de Apocalipse 21. Antes de Apocalipse 21 está escrito. Porque Deus vai trabalhando em Abraão uma forma de ver. Ele vai ampliando a fé. Porque o fim, o objetivo de Deus ter esticado a fé de Abraão era exatamente para Abraão ver o que eu e você ainda nem vimos, que é a cidade que desce do céu. E aí quando Abraão, alguns historiadores dizem o seguinte, que Abraão andava e a cidade andava sobreposta sobre ele. Ele viu a cidade cujo o fundamento e o arquiteto é o próprio Deus. Glória a Deus. E quando ele viu isso, sabe o que a Escritura diz? Que ele se tornou o pai da fé. Ele é pai da fé exatamente porque ele viu coisas que nós não vemos. Ele é pai da fé exatamente porque ele viu aquilo que João só foi ver na nossa era, no ano 100 da nossa era. Ele antecipou coisas e viveu por antecipação. Homens e mulheres de Deus vivem por antecipação. Homens e mulheres de Deus não esperam as coisas acontecerem, mas eles provocam as coisas que precisam acontecer. Entende? Homem e mulher de Deus é intencional. O que é isso? Ele não vive aleatoriamente. Ele vive de uma forma intencional. Tudo que ele quer provocar de uma forma intencional. Entende? Ou seja, nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos ter uma meta na nossa vida. Eu te pergunto, você está aqui esses dias, o que você quer que segunda-feira aconteça com sua vida? Assim como o homem vê em sua alma, assim ele é. Assim como você enxerga, é assim como você é. Por isso que Deus está sempre tentando fazer a gente ver além daquilo que os olhos podem ver. Porque aquilo que nós somos hoje não deveria determinar quem realmente nós somos. Porque quem realmente nós somos em Cristo é muito maior do que você é hoje. É muito maior. Porém, para chegar nesse lugar, é necessário abraçar os processos. É necessário se abrir para que Deus possa fazer algo dentro de você. Se abrir a uma experiência que Jacó teve de ser ferido, de ser marcado por Deus.
Porque a igreja, ela não é uma agremiação religiosa, não é um clube social. É um lugar que eu vou para ser marcado por Deus. Aleluia. É um lugar que eu vou para que eu possa ter experiências com Deus. E Deus, Ele existe, irmãos. Aleluia. Glória. Não viva como se Deus não existisse. Porque isso é loucura. Ele existe. A fé declara que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus existe. Não viva como se Ele não existisse. Talvez essa seja a sua chance. Talvez esse retiro seja a sua chance de você mudar a forma como você pensa. Aleluia. Eu jamais ia imaginar o que eu vivo hoje. Não preciso nem falar para você o que eu vivo hoje. Mas eu jamais iria imaginar. Às vezes eu acordo numa cama e eu olho e falo, onde eu estou dessa vez? De tantos lugares diferentes que eu já fui, tantas comidas diferentes que eu já comi. Isso não é nada, é claro. Porém, o que Deus pode fazer com alguém que crê é poderoso. O que Deus preparou para você não é só no céu. Não é só no dia que você morrer. Tem algo para acontecer nessa geração. E aquilo que Deus quer fazer nessa geração passa pela sua vida. Amém? Passa pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, se deixe ser gastado por Ele. Amém. Se deixe ser gastado por Ele. Porque vai valer a pena. Eu não me arrependo no dia que eu disse sim. No dia que eu fui levado pelos amigos para a igreja. E que eu disse, cara, vocês querem me encaretar, levando eu para a igreja, cara. Eu não nasci para isso, igreja é para velho. E aí esses caras me levaram para a igreja, quase amarrado. Deus mudou totalmente a minha vida num dia só. Poderoso. Ele pode mudar a sua vida agora, num dia, numa hora. Ele pode mudar sua vida. Ele pode transformar quem você é. Glória a Deus. A não ser que você se orgulhe de quem você é. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vocês estão cansados? Aqui não tem cansado. Muito menos combate. Libera uma voz sobre os céus desse lugar. Dou uma ordem agora para que a mente desse século receba luz, porque o diabo cegou homens desse século. Eu abençoo, eu libero luz sobre os céus desse lugar. Eu libero luz agora. Eu dou uma ordem para que recue todos os planos das trevas agora. Eu libero anjos nesse lugar. Eu libero anjos nesse lugar. Ministros em favor dos santos. Nós liberamos agora, te damos um direito legal
de manifestar nesse lugar. Nós abençoamos essa terra. Nós abençoamos esse lugar físico que estamos pisando agora. Nós abençoamos com aquilo que nós somos nos céus, porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos no Espírito. Em Cristo nós estamos. E nós liberamos uma palavra de ordem aqui nessa terra. Terra se abra, terra se abra, terra se abra. Ouça a voz dos céus. Terra se abra, terra se abra, terra se abra, terra se abra agora. Porque você disse que um dia iria pegar o coração de pedra e iria transformá-lo em carne. Terra se abra, que as pedras sejam fendidas, que a terra se abre e que a glória do Senhor se manifeste no rosto dos filhos de Deus. Ministre nesse lugar. Que hajam sinais nesse lugar. Eu libero agora milagres nesse lugar. Todas as dores localizadas, eu dou uma ordem agora, para que se retire desse corpo agora. Caroço agora seja desfeito. Hérnia de disco agora seja desfeita. Dores de coluna, dores nos joelhos, qualquer tipo de enfermidade agora eu dou uma ordem. Saiam, sejam lançadas no mais profundo abismo, e eu libero agora cura sobre todos. Que todos sejam curados agora mesmo. Que todos sejam curados agora mesmo. Leva faia no grevência, no grevesse. Nagabandou decime onde show chureclasso de foro do veneno. Aí quem lembra o anter que nesse livre o vegaço sé. Quando resta faz o que cresce do que afaio. O que ne supre nobre o anter que ne teria, nobre o anter que ne supre no faio. Aí que não arde que ne faio. Nobre a sopra. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Você está aqui, Jesus. Toca Jesus, aquele que tocou em Jacó, aquele que almoçou com Abraão, aquele que andou com Adão. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Apenas um toque seu muda histórias. Apenas um toque seu muda quadros itinerantes. Toca, um toque seu. Uma palavra sua vale mais do que 1000 milhas. Diante de ti, nós nos prostramos. Diante de ti, Senhor, nós nos rendemos.
Nós declaramos: não existe outro Deus. Não existe ninguém maior do que o Senhor nesse lugar. Não existe outro nome maior do que o seu. Porque nesse nome um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Yeshua é o Senhor, que Yeshua é Adonai, é o Senhor de tudo e de todos. Eu te peço poder, que o seu poder nós possamos sentir nesse lugar, o poder do teu Espírito. Poder que transforma, que cura, que liberta. Liberta, Senhor. Liberta de nós mesmos. Liberta-nos de nós mesmos. E possamos diminuir, que você cresça. Que você cresça, nos perdoa. Por vezes achamos que somos alguma coisa. Não, você é tudo em todos. Você é tudo em todos, Senhor. Você é o Deus desse lugar. Você é o Deus desses irmãos. Você é o Deus dessa igreja. Que esses dias sejam, Senhor, invencíveis pelo homem. Que você nos vença, assim como você venceu Jacó. Nos vença. Nos vença. Não nos deixa sentir que vencemos, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor. Nessa luta sempre sairemos perdedores. Queremos perder para você. Queremos perder para você. Queremos perder, Senhor. Diminuir, que você cresça, que você cresça, que você se desenvolva dentro de nós. Nos perdoa, Senhor, por não conseguirmos ver o que você está fazendo. Nos perdoa por não correspondermos. Nos perdoa por não nos responsabilizarmos. Nos perdoa por não conseguirmos sentir a sua dor. Nos ajuda a chorar quando você está chorando. Queremos chorar com aquele que chora. Queremos nos alegrar com aquele que se alegra. Nos ajuda a perceber o seu coração. Sim, queremos as suas afeições sobre nós. Queremos perceber os seus sentimentos. Porque por meio do seu Espírito nós temos relacionamento contigo. Nós sabemos que você vive. Você é real. Você está aqui. E isso não é uma frase de efeito. Eu sei que você está aqui. Esse lugar é terrível. Esse lugar é terrível. Anjos estão subindo, anjos estão descendo. Esse lugar não é outro lugar senão Betel. Esse lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Acesse os céus hoje mesmo. Acesse os céus hoje mesmo. Acesse os céus hoje mesmo. Acesse
sangue, ela se faz o que quer, se merece. Toca-nos com os céus, toca-nos com aquilo que é dos céus, nos dê mais uma experiência com a sua presença, com o seu poder.
alinhamento, de ajuste. Nós te agradecemos por isso. Nós temos entendido que há um movimento do Senhor em nosso meio. Há um movimento, o Senhor está movimentando as águas. Nós te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo na vida desta igreja local, mas também na vida de cada um de nós. O Senhor está nos esticando, está nos expandindo. Isso dói, machuca, mas isso é importante. Senhor, que nós tenhamos entendimento, compreensão, sejamos prevalecentes, perseverantes, suportando, Deus, a marca que o Senhor está trazendo para a nossa coxa. O mancar não é sinal de que perdemos. O mancar é sinal daquilo que carregamos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o gemido que traduz a nossa dor é a atualização da aliança. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque esse é o teu tempo. É o tempo do Senhor para nós. E o teu tempo é o melhor tempo. Muito obrigado, Deus, pela vida do teu querido filho Luciano, do apóstolo Luciano. Obrigado pela instrumentalidade, pela palavra que ele carrega sobre a sua vida e por aquilo que ele compartilha com os santos. Tem sido instrumento do Senhor em nossas vidas desde o primeiro dia que o conhecemos. O Senhor possa estar abençoando cada vez mais, fortalecendo. O Senhor possa estar dando a ele e a sua casa, a sua família, todo o suporte, toda a estrutura necessária para que ele continue. Em nome de Jesus. Te agradecemos por essa noite, por esse dia. Em nome de Jesus.